A Alemanha medieval não era um país como o conhecemos hoje, com fronteiras definidas e um governo centralizado. No período da Idade Média, especialmente entre os séculos 9 e 15, o que hoje chamamos de Alemanha era uma colcha de retalhos composta por centenas de feudos, ducados, principados e cidades-estado. Essa fragmentação política fazia parte do Sacro Império Romano-Germânico, uma entidade vaga e desorganizada, onde o poder real era muitas vezes simbólico e a autoridade real se diluía entre senhores locais. Cada nobre tinha domínio quase absoluto sobre seu território, criando microgovernos com suas próprias regras, exércitos e sistemas de justiça. Essa estrutura descentralizada permitia que a brutalidade se enraizasse nas relações cotidianas, pois os senhores feudais exerciam um poder incontestado sobre os camponeses. Esses senhores eram juízes, legisladores e executores. Se decidissem que um homem devia morrer por roubar pão, bastava ordenar. Não havia instâncias superiores ou recursos. O Estado moderno ainda era uma ideia distante, e a justiça era uma extensão do capricho da nobreza. Ao mesmo tempo, o sistema feudal impunha uma divisão social rígida e imutável. O topo era ocupado por reis, imperadores e nobres, seguidos por cavaleiros e clérigos. A base era formada pelos servos e camponeses, a maioria da população. Esses últimos não tinham direitos, apenas obrigações. Deviam pagar tributos em dinheiro, produtos e trabalho, além de se submeter à autoridade de um senhor que herdava o poder por nascimento, não por mérito. Viver sob essas condições significava habitar um mundo onde a força bruta ditava as regras. A lei era uma ferramenta para preservar o poder dos nobres, e o povo comum vivia constantemente à mercê de sua própria vulnerabilidade. Aldeias inteiras podiam ser devastadas por exércitos em marcha mesmo sem estarem envolvidas em nenhum conflito direto. A vida era curta, dura e frequentemente marcada por fome, violência e medo. Outro fator que agravava o cotidiano era o isolamento das comunidades. As estradas eram precárias, perigosas e o deslocamento entre feudos era raro. A comunicação era lenta e limitada, o que tornava impossível qualquer tipo de mobilização social mais ampla. A maioria das pessoas passava a vida inteira sem sair do vilarejo onde nasceu. Isso criava uma sociedade fechada, com pouca diversidade de pensamento, reforçando costumes cruéis e uma visão de mundo extremamente limitada. A brutalidade também era cultural. Desde a infância, as pessoas eram educadas para aceitar a dor, a autoridade absoluta e a ideia de que a vida terrena era um castigo divino. Sofrer era considerado nobre, uma preparação para o céu. A Igreja Católica, poderosa e influente, reforçava essa visão ao prometer a salvação apenas aos obedientes, enquanto ameaçava os insubmissos com o fogo eterno. O medo não era apenas físico, era espiritual, psicológico e moldava toda a estrutura social. Na prática, essa configuração fazia com que qualquer tentativa de mudança fosse esmagada com rapidez e violência. Rebeliões camponesas, por exemplo, eram comuns, mas quase sempre terminavam em massacres. Os líderes desses levantes eram executados de forma exemplar, enforcados, decapitados, esquartejados em praça pública para servir de lição. A brutalidade não era a exceção, era a norma. Enquanto as elites medievais se dedicavam à guerra e ao luxo, construindo castelos, organizando banquetes e impondo taxas, o povo seguia morrendo aos montes por causas evitáveis. A fome podia dizimar vilarejos inteiros após uma má colheita. Uma praga que se espalhasse por uma estrada movimentada significava o colapso de dezenas de comunidades que não tinham como se defender. Sem médicos, sem saneamento, sem refúgio. Dentro dos muros dos castelos, a realidade era bem diferente. Lá, a vida era regida por outra lógica: poder, influência e herança. Intrigas políticas entre nobres poderiam levar a guerras locais, sem aviso. Um conde ofendido por outro poderia reunir seus cavaleiros e atacar o feudo vizinho em questão de dias. Nesse cenário, o povo servia como escudo humano, sendo usado, sacrificado e esquecido.
Essa combinação de isolamento, violência institucionalizada e ausência de direitos humanos básicos tornava a vida na Alemanha medieval uma experiência de sobrevivência constante. Era um mundo em que a esperança era rara, a liberdade inexistente e a justiça algo reservado aos poderosos. Tudo isso explica por que, mesmo diante das brutalidades vistas em outros cantos da Europa medieval, a realidade nos territórios germânicos se destacava pela crueza, dureza e repetição incansável do sofrimento humano. Se havia ordem, era uma ordem construída sobre os ombros de uma multidão esmagada. Se havia paz, ela era mantida pelo medo e não pela harmonia. Os relatos que sobreviveram daquele período, escritos por monges ou senhores letrados, ainda assim deixam entrever o sofrimento dos camponeses, a miséria das aldeias e o desespero das mães que perdiam filhos para a guerra ou para a fome. Era uma época em que o nascer pobre já significava aceitar um destino selado, e esse destino, quase sempre, era brutal. A base da sociedade medieval na Alemanha era formada por camponeses que viviam presos à terra, sem qualquer direito real sobre ela. Eram os chamados servos, pessoas que, embora não fossem legalmente escravizadas, estavam atadas à propriedade de seus senhores feudais. Isso significava que não podiam se mudar, casar ou sequer plantar algo novo sem autorização. A servidão era hereditária. Um filho nascia servo se o pai fosse servo, e não havia caminho fácil, ou permitido, para escapar dessa condição. O dia a dia do camponês alemão era uma sucessão de obrigações. Desde muito cedo, crianças já eram integradas ao trabalho agrícola. Não havia tempo para educação, lazer ou descanso prolongado. O campo era, ao mesmo tempo, moradia, sustento e prisão. Em troca da permissão para morar em uma pequena casa de madeira com um teto de palha, muitas vezes compartilhada com animais para gerar calor no inverno, o servo tinha que entregar boa parte de sua colheita ao senhor feudal, além de trabalhar de graça nos campos do castelo durante parte do ano. Isso incluía arar, colher, consertar cercas, construir muros e até trabalhar nas guerras, quando convocado. O pagamento de tributos era esmagador. Havia taxas sobre tudo: colheita, casamento, uso do moinho, do forno comunal, do estábulo. Algumas dessas taxas eram em espécie: galinhas, trigo, ovos, vinho. Outras em trabalho forçado. Mesmo em anos de má colheita, os tributos continuavam a ser cobrados com rigor. Não pagar significava sofrer punições públicas, perder o pouco que se tinha ou ser expulso da terra, o que quase sempre levava à morte por fome ou exposição. A alimentação era precária. A base da dieta era o pão escuro, feito de centeio ou aveia, muitas vezes contaminado por fungos. A carne era rara e geralmente destinada aos nobres. A maioria dos camponeses se alimentava de sopas ralas, legumes cozidos e, quando possível, algum peixe ou queijo. A escassez de nutrientes enfraquecia o corpo, tornando-o mais vulnerável a doenças. Durante os invernos rigorosos da região germânica, muitos morriam por não terem mantimentos suficientes estocados. O frio entrava pelas paredes de madeira mal encaixadas e as crianças adoeciam com frequência. O trabalho nunca parava. Havia tarefas para cada estação do ano. No verão, a colheita era uma corrida contra o tempo. No outono, o armazenamento. No inverno, concertos, preparação do solo e cuidados com os animais. Na primavera, o plantio. Dias começavam antes do sol nascer e terminavam quando já era noite. As mãos dos camponeses se cobriam de calos, feridas e infecções. Não havia médicos acessíveis. Remédios populares e orações eram as únicas formas de tratar ferimentos, febres ou complicações do parto. Essa rotina exaustiva era agravada pelo completo abandono social. Um camponês não era visto como ser humano pleno, mas como recurso. Não tinha voz nas decisões políticas nem nos conselhos locais. Era punido com dureza por qualquer desobediência, mesmo que mínima. O senhor feudal podia decidir sobre sua vida, seus filhos e seu futuro com base em interesses econômicos ou caprichos pessoais.
Casamentos entre servos eram arranjados para beneficiar a produção agrícola, não por amor ou afinidade. A servidão também tinha implicações espirituais. A Igreja reforçava a ideia de que os camponeses deviam aceitar sua posição com humildade, pois esse era o desejo divino. Desafiar o Senhor era como desafiar Deus. Esse discurso religioso ajudava a manter a ordem, sufocando qualquer possibilidade de rebelião organizada. Os sermões falavam da nobreza do sofrimento, do valor da obediência e da recompensa após a morte, condicionando o povo à passividade, mesmo diante de injustiças extremas. Os raros momentos de festa ou alívio vinham em datas religiosas, como a Páscoa e o Natal, quando os servos podiam participar de cerimônias e às vezes de pequenas feiras. Nessas ocasiões, bebiam cerveja artesanal, dançavam e cantavam canções populares. Mas mesmo esses momentos eram supervisionados por guardas ou religiosos, que garantiam que tudo se mantivesse dentro do aceitável. Uma alegria muito espalhafata ou uma crítica velada poderiam resultar em castigos imediatos. O ciclo da miséria era profundo e hereditário. Poucos conseguiam sair da condição de servo ao longo da vida. A ascensão social era quase inexistente. Quando muito, alguns conseguiam juntar dinheiro suficiente para comprar sua liberdade, mas mesmo isso era raríssimo e muitas vezes sabotado pelo próprio senhor feudal. Afinal, perder um servo significava perder força de trabalho gratuita. A estrutura do sistema estava desenhada para garantir que os poderosos permanecessem no topo e os pobres presos à base. A brutalidade da vida camponesa na Alemanha medieval não se expressava apenas na fome ou na dor física, mas na ausência total de perspectivas. Era uma existência determinada pelo nascimento, vivida sob vigilância, sem privacidade, sem descanso e sem futuro. Os camponeses eram os alicerces invisíveis de uma sociedade que florescia apenas para uma elite minúscula, enquanto a maioria agonizava nas margens da dignidade humana. Uma vida dura, cíclica, marcada pelo silêncio, pela submissão e pela certeza de que nada mudaria. A justiça na Alemanha medieval era menos uma busca pela verdade e mais um instrumento de controle social. Os castigos não tinham como objetivo a reeducação, tampouco a reintegração do condenado à sociedade. Sua função era clara: causar medo, humilhar e afirmar a autoridade do senhor feudal ou da igreja sobre os corpos e as almas das pessoas. O sofrimento físico era visto como pedagógico e quanto mais público e doloroso o castigo, maior seu efeito disciplinador. Qualquer infração, por menor que fosse, podia resultar em punições brutais. Roubar um pedaço de pão, matar um animal do senhor ou simplesmente desobedecer uma ordem resultava em consequências rápidas e violentas. A amputação era comum. Mãos, orelhas ou línguas eram cortadas como forma de punição exemplar. Quem era pego mentindo podia ter a língua arrancada ou marcada com ferro em brasa. Ladrões reincidentes tinham as mãos decepadas. Adúlteras eram apedrejadas, enforcadas ou forçadas a usar máscaras de ferro com presilhas presas à língua. Essas máscaras, conhecidas como máscaras da vergonha, tinham formas grotescas e eram feitas para expor a pessoa ao escárnio público. Algumas tinham sinos que tilintavam a cada movimento, chamando a atenção por onde o condenado passava. O objetivo era tornar o castigo tão visível quanto humilhante. Havia também o costume de trancar o infrator em uma gaiola de ferro pendurada na entrada da vila, onde ele passava dias ou semanas exposto ao frio, à chuva e ao desprezo dos moradores. As punições corporais eram acompanhadas de cerimônias públicas. A praça central servia como palco para execuções e flagelações. O pelourinho, estrutura de madeira erguida para amarrar e chicotear os condenados, era símbolo constante da repressão. As pessoas eram amarradas, despidas e chicoteadas até sangrar sobre os gritos da multidão. Crianças presenciavam essas cenas como parte do cotidiano, aprendendo desde cedo que a dor era o preço da desobediência. A forca era um espetáculo. As execuções por enforcamento atraíam multidões.
Havia carrascos profissionais, pagos para fazer o serviço, mas em muitos casos o próprio senhor feudal ou seu representante conduzia a execução. Os corpos dos enforcados eram deixados pendurados por dias, como advertência aos demais. Em alguns casos, os restos eram esquartejados e espalhados pelas entradas das aldeias. Era a barbárie institucionalizada como mecanismo de ordem. A Igreja, por sua vez, administrava sua própria justiça. A Inquisição chegou mais tarde à Alemanha com força, mas antes mesmo dela já havia tribunais eclesiásticos que julgavam heresias, blasfêmias, bruxarias e outras transgressões religiosas. A tortura era aceita como método legítimo para a obtenção de confissões. O réu era amarrado, esticado em pranchas de madeira, queimado com ferros em brasa ou mergulhado em água fervente. O sufrício não era apenas físico, mas psicológico. A pessoa era mantida em celas escuras, alimentada com restos, isolada do mundo até ceder. Mesmo sem prova, a suspeita bastava. Denúncias anônimas, invejas, disputas de vizinhança podiam levar uma pessoa a ser julgada e condenada por feitiçaria. Mulheres velhas, parteiras, curandeiras ou simplesmente aquelas que destoavam do padrão social eram acusadas com frequência. Em regiões germânicas, a perseguição às bruxas assumia uma intensidade particular a partir do fim da Idade Média, mas as raízes dessa violência já estavam presentes muito antes. Acusações vagas, baseadas em sonhos ou superstições, resultavam em mortes reais, sempre precedidas de longas sessões de tortura para extrair confissões. A punição não era reservada apenas aos atos que hoje consideraríamos crimes. Questões de dívida, insulto ou desobediência doméstica também eram tratadas com castigos físicos. Maridos tinham o direito e o dever, segundo alguns, de bater em suas esposas para corrigi-las. Pais podiam espancar filhos e filhas publicamente sem qualquer consequência legal. O direito era uma extensão do poder patriarcal e feudal. O abuso era legalizado, institucionalizado e incentivado como meio de manter a ordem. Mesmo jogos ou festas populares podiam terminar em punições. Se alguém bebesse demais, cantasse uma música considerada ofensiva ou zombasse de algum símbolo religioso, era levado imediatamente à presença do juiz local, que muitas vezes era o próprio padre ou o representante do senhor. O julgamento era sumário. A pena podia ser desde uma noite no tronco até o corte de um dedo. Não havia apelação. A justiça era local e a violência fazia parte da sentença tanto quanto a própria acusação. Nas regiões montanhosas ou mais afastadas, onde o poder central ainda era mais frágil, essa justiça se tornava ainda mais imprevisível. Senhores locais agiam como tiranos, criavam leis próprias, aplicavam castigos à revelia e mantinham pequenas milícias que faziam valer sua vontade pela força. Alguns relatos descrevem castelos onde os calabouços eram cheios de presos esquecidos por anos, punidos por desafiar uma ordem que ninguém fora daquele lugar reconhecia. O isolamento era tão grande que o sofrimento se perpetuava sem testemunhas, sem documentos, sem história. Na Alemanha medieval, a brutalidade não era resultado de um tempo mais duro ou de recursos escassos. Era uma ferramenta deliberada de controle, uma pedagogia do sofrimento que servia para lembrar a todos o tempo todo qual era o seu lugar. Os castigos não visavam apenas corrigir comportamentos, mas consolidar uma hierarquia inquestionável. A dor era a linguagem do poder, e quem ousasse se erguer por qualquer razão, aprendia rapidamente o preço da desobediência. Embora a vida no campo fosse marcada pela servidão e isolamento, as cidades medievais da Alemanha não ofereciam um refúgio mais seguro ou confortável. Ao contrário, eram centros de tensão, sujeira e desigualdade, onde os pobres amontoavam-se em vielas úmidas e estreitas, cercados de doenças e sob constante vigilância das autoridades locais e das corporações comerciais, conhecidas como guildas. A promessa de liberdade urbana muitas vezes escondia uma nova forma de opressão, disfarçada de organização e progresso. As cidades cresciam desordenadamente. Muros protegiam os centros urbanos, mas também limitavam sua expansão. Isso fazia com que os bairros ficassem cada vez mais densos. Casas de madeira se empilhavam umas sobre as outras com andares superiores que avançavam sobre as ruas estreitas.
Esses becos eram escuros mesmo durante o dia e, no inverno, transformavam-se em corredores de lama e excrementos. O saneamento básico era inexistente. Fezes humanas e restos de comida eram jogados diretamente nas ruas ou em canais abertos. A peste era uma ameaça constante. O cheiro das cidades era sufocante. Os mercados vendiam carne exposta ao sol, sem refrigeração. Os curtumes despejavam restos de couro e químicos nos córregos. Animais como porcos, cães e galinhas circulavam livremente entre as pessoas. O barulho era incessante: martelos, sinos, gritos, pregões. A vida urbana pulsava, mas essa pulsação era doentia, desregulada, saturada de caos. A cidade oferecia oportunidades, mas também exigia uma constante luta por sobrevivência. Trabalhadores urbanos, como artesãos, padeiros, ferreiros e alfaiates, viviam em uma tensão constante. Para exercer sua profissão legalmente, era necessário fazer parte de uma guilda, uma espécie de sindicato fechado e controlado por mestres antigos. Essas corporações definiam tudo: os preços dos produtos, o número de aprendizes, as técnicas permitidas. Quem tentasse trabalhar por fora era perseguido, multado ou até expulso da cidade. As guildas não buscavam justiça ou igualdade, protegiam seus membros mais antigos e dificultavam o acesso dos mais pobres à ascensão social. Para ser aceito em uma guilda, era preciso anos de aprendizado não remunerado, além de pagar taxas elevadas. Muitos morriam antes de conseguir o título de mestre. Outros acabavam abandonando o ofício e sobreviviam como trabalhadores informais, vivendo de bicos, carregando cargas, limpando estábulos ou vendendo o corpo. As margens da cidade eram cheias de miseráveis, pessoas que haviam fracassado no sistema urbano e que agora dependiam da caridade, muitas vezes inexistente, ou do roubo. A violência era endêmica. Disputas entre famílias, ofensas públicas, desentendimentos entre vizinhos podiam escalar rapidamente para confrontos físicos. Facas e bastões eram armas comuns. Nas tabernas, o álcool corria ao solto e, com ele, as brigas. Muitas vezes, um simples olhar mal interpretado podia levar à morte. A guarda da cidade não estava interessada em prevenir crimes, mas sim em manter as aparências. Intervinha apenas quando o tumulto ameaçava a ordem dos mais ricos ou o funcionamento do comércio. As prisões urbanas eram lugares insalubres, úmidos e infestados de ratos. Eram usadas mais como depósitos de pessoas do que como instrumentos de justiça. A maioria dos presos era mantida ali por dívidas, insultos ou brigas. Não havia julgamento imediato. Algumas pessoas passavam anos esperando uma decisão, enquanto apodreciam em calabouços subterrâneos alimentadas com pão duro e água suja. Além da violência entre cidadãos, havia os levantes urbanos. A população pobre, constantemente explorada pelas taxas e pela repressão das guildas, ocasionalmente se rebelava. Essas revoltas eram esmagadas com crueldade. Os líderes eram executados em praça pública e os bairros de onde partiram as revoltas sofriam punições coletivas, com casas incendiadas e famílias expulsas. A elite urbana, composta por mercadores ricos, magistrados e líderes religiosos, respondia com mão de ferro a qualquer ameaça à sua autoridade. A presença da igreja nas cidades era constante e muitas vezes sufocante. Mosteiros, igrejas e conventos ocupavam grandes porções dos centros urbanos. Além de exercer poder espiritual, os religiosos tinham influência econômica e política. Eram proprietários de terras, arrecadavam impostos e controlavam escolas e hospitais, embora esses fossem rudimentares. A caridade, quando existia, era condicionada à submissão religiosa. Pobres que não se mostrassem arrependidos ou devotos eram ignorados ou punidos. As mulheres urbanas enfrentavam opressão semelhante à vivida no campo. Mesmo nas profissões mais simples, sofriam restrições severas. Algumas podiam atuar como parteiras ou vendedoras de alimentos, mas eram proibidas de entrar em guildas, administrar negócios ou falar publicamente em assembleias. Aquelas que tentavam escapar dessas regras eram acusadas de bruxaria, prostituição ou insubordinação. A mulher urbana era ao mesmo tempo visível e invisível, constantemente observada, mas sem poder algum. E então havia as pragas.
A peste negra, por exemplo, atingiu com força as cidades alemãs no século XIV, dizimando populações inteiras. Com ruas sujas, ratos e uma população aglomerada, as doenças se espalhavam em velocidade avassaladora. Famílias inteiras morriam em dias. Corpos eram empilhados nas ruas, queimados ou enterrados em valas comuns. O medo gerado por essas epidemias levou a surtos de histeria coletiva, perseguições a judeus e estrangeiros e o surgimento de cultos fanáticos. A morte rondava cada esquina. Mesmo em tempos de normalidade, a expectativa de vida era curta. Ferimentos se infectavam, resfriados viravam pneumonia, partos terminavam em tragédia. Os pobres não tinham acesso a médicos, dependiam de curandeiros e da sorte. A medicina urbana era pouco melhor que a rural, e muitas vezes guiada mais por superstição do que por conhecimento. Sangrias, rezas e poções de ervas eram os tratamentos padrão. A vida nas cidades alemãs durante a Idade Média era, portanto, marcada pela ilusão da liberdade. Muitos camponeses fugiam para elas em busca de uma existência melhor, mas encontravam apenas uma nova forma de servidão, envolta em fumaça, sujeira, gritos e desespero. O brilho das fachadas escondia a decadência dos interiores, e quem vivia ali sabia, com amarga certeza, que mesmo entre pedras e torres, a brutalidade continuava imperando. Na Alemanha medieval, a religião não era apenas uma crença pessoal. Ela era a própria espinha dorsal da estrutura social, política e psicológica da época. A Igreja Católica exercia um poder quase absoluto sobre todos os aspectos da vida, e sua influência não vinha apenas da fé, mas do medo. A religião era ensinada desde o nascimento como verdade indiscutível. Duvidar não era apenas errado, era perigoso. O inferno não era uma metáfora, era uma ameaça constante, usada para domesticar comportamentos e silenciar questionamentos. A vida do camponês, do artesão, do cavaleiro e até do nobre era atravessada por uma lógica de pecado e punição. Tudo tinha implicações morais: o que se comia, o que se pensava, com quem se casava, como se trabalhava, como se enterrava um parente. Cada pequeno desvio poderia ser considerado um risco para a alma. A culpa era ensinada desde cedo e a confissão era obrigatória. A igreja tinha olhos em toda parte e a pressão para manter uma aparência de piedade era constante. Os sacerdotes não eram apenas líderes espirituais, eram agentes do poder. Registravam nascimentos, mortes, casamentos e frequentemente atuavam como conselheiros políticos dos senhores feudais. Em muitas regiões, o bispo local era mais poderoso que qualquer conde. Ele não apenas excomungava, condenava pessoas ao isolamento total, à perda de direitos civis e, em casos mais extremos, à prisão e à morte. Ser excomungado era pior do que ser banido. Significava perder a proteção divina e humana. Mas o aspecto mais brutal do poder religioso era a repressão sistemática contra qualquer tipo de desvio doutrinário. A heresia era vista como uma doença contagiosa, e quem ousasse pensar diferente era tratado como um inimigo de Deus. Esse cenário se intensificou ainda mais com a chegada da Inquisição, especialmente a partir do século XIII. Embora no início ela tenha se estabelecido com mais força na França e Itália, logo encontrou solo fértil nos territórios germânicos, onde as divisões políticas facilitavam o avanço do terror inquisitorial. A Inquisição não dependia de provas materiais, bastava uma denúncia anônima, um boato ou um sonho revelador. Os inquisidores viajavam de cidade em cidade, instalando tribunais improvisados em igrejas ou castelos, reunindo acusações, prendendo suspeitos e iniciando sessões de interrogatório, que, na prática, eram sessões de tortura. A lógica era simples: quem não confessava estava mentindo. Quem confessava confirmava sua culpa. O réu não conhecia seus acusadores, não tinha defesa, e sua confissão era considerada a verdade final, mesmo que arrancada em agonia. A tortura era legitimada como instrumento sagrado. Era comum o uso da roda, do estiramento, da água,
do fogo e de instrumentos criados especialmente para causar dor sem matar imediatamente. O condenado podia ter as unhas arrancadas, os ossos esmagados ou o corpo perfurado. A justiça divina era aplicada pela dor, e os inquisidores viam-se como servos de um propósito superior. Depois de confessar, a vítima ainda podia ser condenada à prisão perpétua, à marcação com ferro quente ou à morte na fogueira. A bruxaria, embora inicialmente tratada como superstição popular, passou a ser um crime grave nos séculos finais da Idade Média. A Alemanha se tornou um dos principais palcos das caças às bruxas na Europa, especialmente no fim do século XV e ao longo do século XVI. Mas os fundamentos dessas perseguições estavam sendo preparados muito antes. Mulheres viúvas, parteiras, curandeiras ou simplesmente aquelas que não se submetiam às normas da época eram vistas com desconfiança. A mulher independente era associada ao diabo, a mulher que curava ao pacto com forças ocultas. A vida do camponês, do artesão, do cavaleiro e até do nobre era atravessada por uma lógica de pecado e punição. Demônios estavam por toda parte, nas doenças, nas tempestades, nas colheitas perdidas, nos desejos sexuais. O corpo era tratado como uma armadilha e a carne como inimiga da alma. Penitências físicas, como flagelações e jejuns extremos, eram vistas como formas de purificação. Havia confrarias de flagelantes que percorriam as estradas batendo-se em público para expiar os pecados do mundo. A dor era a linguagem de aproximação com Deus. O prazer, uma porta para o inferno. A educação, quando existia, era conduzida por monges. As escolas eram ligadas aos mosteiros e ensinavam apenas latim, doutrina e obediência. Não se estimulava o raciocínio crítico, nem o conhecimento do mundo natural. A leitura da Bíblia era proibida aos leigos. Só os clérigos tinham esse privilégio. Isso garantia que a interpretação da fé permanecesse sob controle institucional, impedindo que o povo compreendesse diretamente o texto sagrado. A ignorância era útil para o domínio religioso. Os rituais religiosos também carregavam aspectos de violência simbólica. Missas longas, sermões ameaçadores, procissões com autoflagelações, encenações do inferno. Tudo servia para manter o povo num estado constante de temor e reverência. Mesmo os sacramentos, como o batismo, o casamento e o funeral, eram condicionados à obediência e ao pagamento de taxas. Não seguir os ritos corretamente podia significar a condenação eterna. O medo do pós-morte era tão forte que muitos faziam testamentos doando tudo à igreja para garantir uma chance de salvação. Além disso, a religião era usada como ferramenta política. Senhores feudais buscavam o apoio da igreja para legitimar seu poder e, em troca, financiavam construções de mosteiros, igrejas e catedrais. A espiritualidade era uma moeda de troca. Conquistas militares eram apresentadas como guerras santas. Rebeliões camponesas eram condenadas como atos de heresia. A estrutura religiosa oferecia aos poderosos uma forma de manter o povo dócil, submisso e culpado por seus próprios sofrimentos. Viver na Alemanha medieval sob o domínio religioso era viver cercado de símbolos, dogmas e ameaças invisíveis. Era temer não só os soldados, os senhores ou a fome, mas também os pecados, os espíritos e os julgamentos do além. A opressão não era apenas física ou econômica, era espiritual, íntima, enraizada. O sofrimento era apresentado como nobre, a dor como necessária e a dúvida como traição. A fé era uma prisão dourada, bela por fora, mas construída com as correntes do medo. Na sociedade medieval da Alemanha, nascer mulher era sinônimo de nascer em desvantagem. Desde o berço, as meninas eram criadas para servir, obedecer e calar. Não se esperava delas que estudassem, opinassem ou sonhassem com algo além do casamento e da maternidade. A mulher era vista como propriedade, primeiro do pai, depois do marido
e seu valor era medido por sua capacidade de gerar filhos, especialmente homens. Era o elo silencioso entre duas gerações de dominação, aquele que a controlava e aquele que ela deveria gerar. O casamento não era fruto do amor, mas de acordos familiares. As uniões eram definidas entre famílias quando as meninas ainda eram crianças. Muitas vezes, uma jovem de 12 ou 13 anos era entregue a um homem adulto, às vezes viúvo, às vezes velho, e não havia espaço para recusa. A vontade da menina não era considerada. A obediência era tratada como virtude feminina. Casamentos eram tratados como transações, envolvendo dotes, terras ou alianças políticas entre famílias. O dote era uma exigência comum. A família da noiva precisava entregar bens, dinheiro ou animais ao noivo como forma de compensar o ônus de sustentar uma esposa. Mulheres sem dote tinham pouca ou nenhuma chance de casar, e as que não casavam eram vistas como fardos. Muitas eram empurradas para conventos não por vocação religiosa, mas por falta de alternativas. Os mosteiros femininos se tornavam depósitos de mulheres rejeitadas pela lógica matrimonial, obrigadas a viver sob clausura, orações e silêncio, mesmo sem fé. Dentro do casamento, a mulher perdia todos os seus direitos legais. Tornava-se uma extensão do marido, sem voz própria. Tudo o que possuía passava a ser dele. Não podia administrar bens, fazer negócios ou se mover livremente. Precisava de permissão até para sair de casa. A obediência era total, e essa obediência era garantida, muitas vezes, pela força. A violência doméstica não era apenas tolerada, era esperada. O direito consuetudinário da época autorizava o homem a corrigir sua esposa com castigos físicos, desde que não a matasse. Bater na esposa era visto como parte do exercício da autoridade masculina. A sexualidade feminina era estritamente controlada. A virgindade da mulher antes do casamento era uma obsessão. Havia rituais, exames e cerimônias que buscavam provar a pureza da noiva. Se a mulher fosse acusada de não ser virgem, a vergonha recaía sobre sua família inteira. Já o adultério, se cometido por ela, era tratado como crime e motivo de morte. Mas se cometido por ele, era tolerado e muitas vezes ignorado. A hipocrisia era evidente e institucionalizada. A maternidade também era uma experiência marcada por dor e insegurança. O parto era um dos momentos mais perigosos da vida de uma mulher. Sem conhecimento médico adequado, com parteiras mal equipadas e em ambientes insalubres, muitas morriam durante o nascimento do filho ou nos dias seguintes, vítimas de infecções. Quando o bebê sobrevivia, o trabalho da mulher apenas começava. Ela era responsável por alimentar, educar, vestir e proteger os filhos, tudo isso enquanto ainda trabalhava na casa, no campo ou na pequena oficina da família. Além disso, as mulheres eram proibidas de frequentar as universidades ou ocupar cargos na igreja. Não podiam ser sacerdotisas, teólogas ou juristas. Algumas poucas conseguiam destaque como místicas, como Hildegard von Bingen, mas eram exceções que confirmavam a regra. A mulher comum não tinha acesso ao saber. Era mantida na ignorância, tanto das letras quanto dos direitos. A ideia dominante era que a mulher, por sua natureza, era mais fraca, mais suscetível ao pecado, e por isso precisava ser vigiada e guiada pelos homens. Esse controle também se manifestava nas roupas. As mulheres eram obrigadas a se vestir de maneira modesta, cobrindo o corpo e o cabelo. As viúvas usavam véus escuros, as esposas toucas discretas. As roupas serviam como sinal de status e submissão. Uma mulher que ousasse se vestir de modo considerado provocante podia ser acusada de incitar o pecado. E uma acusação dessas podia levar a castigos físicos ou até mesmo a condenação religiosa. As viúvas, embora tivessem certa liberdade econômica em alguns casos, viviam sob constante vigilância. Se não se recolhessem à clausura do luto, eram mal vistas. Se demonstrassem interesse por outro homem, eram acusadas de promiscuidade. A sociedade esperava que elas desaparecessem lentamente da vida pública, como sombras do que haviam sido. As que ousavam remar contra essa corrente eram punidas com gofocas, isolamento e, em casos mais extremos, acusações de bruxaria.
E havia também a mulher pobre, que não tinha nem mesmo o respaldo do nome de uma família. Vivendo nas margens das cidades ou nos campos, era explorada como força de trabalho e como objeto. Trabalhava desde menina carregando água, lavando roupas, colhendo, amassando barro, limpando fezes. Se engravidasse fora do casamento, era considerada impura. Muitas eram estupradas por senhores ou por soldados, e nada era feito. A palavra de uma mulher não valia contra a de um homem. Quando uma mulher tentava reivindicar qualquer tipo de direito, seja por terras, justiça ou proteção, era recebida com escárnio ou violência. A justiça não era para elas. A voz da mulher era silenciada antes de ser ouvida. Sua dor era invisível, seu sofrimento naturalizado e sua existência, muitas vezes, reduzida à condição de útero. O apagamento era sistemático, desde os documentos oficiais até os relatos históricos. Nomes de mulheres desapareceram, suas histórias foram ignoradas, seus feitos atribuídos a homens ou ao acaso. Mesmo dentro da igreja, onde algumas podiam entrar como freiras, a hierarquia era rígida. As abadissas tinham certo poder, mas sempre subordinadas aos bispos. O claustro, com sua rotina de orações, silêncio e isolamento, não era um espaço de liberdade, mas de contenção. Ali se escondiam vocações reais, mas também vidas forçadas, entregues ao véu como último recurso. A santidade era o único caminho permitido às mulheres, que buscavam algum reconhecimento. E mesmo assim, era sempre uma santidade marcada por dor, sacrifício e renúncia total. Na Alemanha medieval, ser mulher significava viver na sombra. Significava ser moldada, usada, descartada. O amor não era um direito. A escolha não era uma opção. A liberdade era um conceito inexistente. Cada gesto, cada passo, cada palavra era vigiada, e qualquer desvio podia se tornar sentença. A brutalidade da Idade Média não se via apenas nas espadas, nas doenças ou nos castigos. Estava entranhada no cotidiano silencioso das mulheres, que sofriam não por terem desafiado o mundo, mas simplesmente por existirem dentro dele. Na Alemanha medieval, a infância era uma fase efêmera, quase inexistente do ponto de vista social. Embora as crianças fossem numerosas, fruto de famílias grandes, da falta de métodos contraceptivos e da esperança de sobrevivência da linhagem, raramente eram tratadas como indivíduos com necessidades próprias. Eram vistas, acima de tudo, como bocas a alimentar, braços para o trabalho futuro ou almas a serem domesticadas. A ideia de infância como uma fase de inocência, descoberta e proteção simplesmente não existia. Desde os primeiros anos de vida, as crianças eram expostas a ambientes violentos, insalubres e desumanos. Muitas não passavam do primeiro ano. A mortalidade infantil era altíssima. Doenças infecciosas, alimentação precária, partos complicados e a completa ausência de conhecimento médico faziam com que morrer aos poucos meses ou dias de idade fosse comum. Para muitas famílias camponesas, o luto era um hábito. Algumas mães davam à luz sabendo que não criariam todos os filhos. As crianças que sobreviviam logo eram inseridas na rotina de trabalho da casa ou do campo. Com 4 ou 5 anos, já ajudavam a carregar água, cuidar dos irmãos menores, alimentar os animais, costurar, varrer, plantar, recolher fezes ou qualquer outra tarefa que pudessem executar. A infância não era protegida, era treinada para obedecer e servir. Não havia brincadeiras organizadas, escolas abertas ou qualquer estrutura que estimulasse a criatividade ou aprendizado livre. O lazer era luxo de nobres. Para os filhos do povo, a vida começava cedo e rude. A educação formal era quase inexistente para os camponeses. Mesmo nas cidades, escolas eram raras e as que existiam estavam ligadas à igreja, voltadas exclusivamente para meninos. As meninas eram mantidas em casa, ensinadas a cozinhar, costurar e se submeter. Já os meninos, se tivessem sorte, aprendiam a ler orações em latim e decorar dogmas religiosos. Poucos aprendiam a escrever. O objetivo não era formar pensadores, mas fiéis obedientes e, quando muito, futuros monges ou escribas.
As punições físicas contra crianças eram vistas como parte essencial da educação. Bater, amarrar, gritar, trancar no escuro, forçar jejuns, arrastar pelas ruas, tudo isso era permitido e incentivado. Um filho desobediente era uma vergonha para os pais, e a correção pela dor era considerada um gesto de amor. O medo era a base da disciplina. Muitos meninos cresciam apanhando do pai e temendo a figura do sacerdote, que também podia punir fisicamente qualquer deslize em sala. O abandono era outra realidade brutal da infância medieval. Filhos ilegítimos, crianças com deficiência ou aquelas nascidas em momentos de fome extrema podiam ser simplesmente descartadas. Era comum encontrar bebês deixados em igrejas, encruzilhadas ou até mesmo mortos logo após o parto. A prática era conhecida, embora oficialmente condenada. Algumas abadias e conventos mantinham espaços chamados de Roda dos Enjeitados, onde mães desesperadas podiam deixar os recém-nascidos anonimamente, mas nem todas essas crianças sobreviviam. Muitas morriam de frio, fome ou negligência. As crianças com algum tipo de deficiência física ou mental enfrentavam um destino ainda mais cruel. A maioria era considerada um fardo. Algumas eram vistas como fruto de pecado, possessão demoníaca ou maldição divina. A medicina da época não compreendia doenças genéticas, neurológicas ou mesmo problemas auditivos e visuais. Crianças cegas, surdas ou com deformidades eram trancadas, escondidas ou entregues à caridade dos monges, que pouco podiam fazer além de rezar por elas. A brutalidade também se manifestava nas cerimônias religiosas. O batismo era uma exigência urgente, pois acreditava-se que crianças não batizadas iam para o limbo. Muitas eram batizadas horas após o nascimento, mesmo que estivessem morrendo. Se morressem antes, havia desespero e culpa. A religião, nesse contexto, não oferecia consolo, oferecia medo. Desde cedo, as crianças aprendiam sobre o inferno, o pecado e a punição. Os sermões não eram adaptados à idade. Ouviam sobre demônios, flagelos e castigos eternos como parte natural do dia a dia. Nas classes nobres, a situação era diferente em aparência, mas não necessariamente em essência. Meninos filhos de nobres eram treinados para a guerra desde cedo. Aos 7 anos, já podiam ser enviados como pajens para os castelos de outros senhores, onde aprenderiam a servir, montar a cavalo, empunhar armas e manter disciplina militar. Tinham roupas melhores, comida menos escassa e mais tempo para aprender, mas ainda assim viviam sob pressão, castigos e regras rígidas. A ternura não fazia parte da formação de um cavaleiro. As meninas nobres, por sua vez, eram treinadas para serem esposas dóceis. Aprendiam bordado, etiqueta e como agradar um marido. Sua infância também era preenchida por regras e vigilância constante. Desde muito novas, eram prometidas em casamento, e seus corpos eram monitorados como bens preciosos que seriam entregues a outro homem. A perda da virgindade fora do casamento, mesmo se por estupro, podia significar a ruína da família inteira. A afetividade era rara. Pais e mães raramente demonstravam carinho. O amor existia, mas era moldado pela dureza do tempo. Morrer era tão comum que, se criar laços profundos com um filho, podia ser um risco emocional. Muitos relatos da época mostram famílias que sequer davam nome aos filhos nos primeiros dias de vida, esperando que sobrevivessem. O vínculo afetivo era moldado pelo medo da perda. Assim, a frieza se tornou um escudo emocional. A infância medieval na Alemanha era um campo de treinamento para a dor, o silêncio e a obediência. Ser criança significava ser pequeno demais para protestar, mas grande o suficiente para sofrer. Não havia espaços protegidos, direitos garantidos ou vozes que os defendessem. Crianças eram vistas como versões incompletas de adultos, seres em formação que precisavam ser moldados à força, controlados pela fé e preparados para um mundo onde sua sobrevivência dependia mais da submissão do que da esperança. A vida na Alemanha medieval era marcada por uma luta diária pela sobrevivência, e nenhuma ameaça era mais constante e cruel do que a fome. A produção agrícola, base da economia e da alimentação, era vulnerável a inúmeros fatores. O clima instável,
as pragas que destruíam plantações, as guerras que destruíam vilas e campos e o próprio sistema de trabalho que demandava muito esforço e oferecia pouco retorno. Em anos ruins, o resultado era o sofrimento de milhares de famílias, cujos filhos morriam de inanição e cujos corpos se enfraqueciam até sucumbir a doenças. As colheitas dependiam exclusivamente das condições naturais, sem técnicas modernas de irrigação, controle de pragas ou armazenamento. Um inverno rigoroso ou uma primavera chuvosa em excesso podiam arruinar toda a safra. Em consequência, os alimentos eram escassos, caros e mal distribuídos. O pão, base da alimentação diária, era feito com farinhas grosseiras, muitas vezes misturadas com cascas ou serragem para aumentar o volume. A carne era luxo raro, consumido apenas por nobres e clérigos. A dieta do povo consistia basicamente em sopas aguadas, legumes, raízes e, ocasionalmente, peixe ou aves. A fome não era apenas um desconforto, mas um estado de violência contra o corpo. O enfraquecimento decorrente da falta de nutrientes deixava as pessoas vulneráveis a infecções, febres e feridas que não cicatrizavam. O corpo começava a consumir suas próprias reservas, até que músculos e órgãos enfraquecidos paravam de funcionar. Crianças e idosos eram as primeiras vítimas, mas ninguém estava imune. A mortalidade aumentava dramaticamente durante os períodos de escassez. A peste bubônica, conhecida como peste negra, foi uma das maiores tragédias da Idade Média, e a Alemanha foi um dos países mais afetados. Chegando por volta de 1347, ela exterminou até metade da população em algumas regiões. A doença se espalhava por meio de pulgas que infestavam ratos, animais comuns em vilas e cidades sujas. A ignorância sobre sua origem e propagação aumentava o pânico. As pessoas acreditavam que era um castigo divino ou obra de bruxaria. Muitos tentavam escapar, outros recorriam a superstições e rituais inúteis. Os sintomas da peste eram terríveis: febre alta, dores lancinantes, inchaço dos gânglios linfáticos, chamados bubões, manchas negras na pele devido a hemorragias internas e uma rápida deterioração da saúde. Morriam em poucos dias, sem tratamento eficaz. As vítimas eram muitas vezes abandonadas ou enterradas em valas comuns, já que o volume de mortos superava a capacidade das comunidades. Igrejas e cemitérios ficaram saturados. O impacto psicológico foi imenso, pois as pessoas viam seus parentes, vizinhos e amigos desaparecerem em massa. Além da peste, outras doenças infecciosas circulavam livremente. Varíola, tifo, tuberculose, sarampo e lepra eram endêmicas. As condições insalubres, a superpopulação das cidades e a alimentação precária favoreciam o surgimento e a disseminação dessas enfermidades. As práticas médicas da época eram rudimentares e baseadas mais em crenças do que em ciência. Sangrias, purgas, ervas e amuletos eram as principais formas de tratamento. Não havia antibióticos, nem anestesia, nem higiene adequada. Os hospitais medievais eram raridades e, mesmo quando existentes, eram mais lugares de isolamento e cuidados paliativos do que de cura. Muitos eram mantidos pela igreja, administrados por monges e freiras, e recebiam pacientes pobres e doentes que não tinham onde recorrer. As doenças contagiosas eram temidas, e as pessoas doentes frequentemente segregadas, vivendo à margem da sociedade. A lepra, por exemplo, levava ao isolamento dos infectados em leprosários, locais afastados onde eram deixados praticamente abandonados. A mortalidade infantil alta, a falta de saneamento básico e as condições precárias de higiene faziam com que as doenças fossem parte da rotina. Água contaminada, falta de limpeza das ruas e a convivência próxima com animais domésticos e selvagens tornavam quase impossível evitar infecções. Ferimentos pequenos podiam se tornar gangrenas fatais. Até mesmo procedimentos simples, como cirurgias para remover tumores ou drenagens, eram arriscados devido ao risco de infecção. A expectativa de vida era curta. Para quem sobrevivia à infância, chegar aos 40 anos já era considerado uma vida longa.
Muitos morriam de doenças crônicas, agravadas pela desnutrição e pela exposição constante a condições adversas. A velhice, quando alcançada, era marcada pela fragilidade e pela dependência de parentes mais jovens. A falta de uma rede social estruturada deixava idosos à mercê da caridade ou do abandono. Fome e doença estavam diretamente ligadas à instabilidade social. Guerras e saques não apenas destruíam plantações e aldeias, mas também interrompiam o comércio, dificultando o acesso a alimentos e remédios. Durante conflitos, a população sofria ainda mais, enfrentando deslocamentos forçados, violência e roubos. A vida se tornava um ciclo de sofrimento e luta constante. O desespero levou a atitudes extremas. Houve períodos em que grupos religiosos radicais percorriam vilarejos praticando autoflagelações, acreditando que o sofrimento físico poderia afastar as calamidades. Outros buscavam bodes expiatórios, acusando minorias, judeus e estrangeiros por trazerem as pragas. Essas perseguições desencadearam massacres e ainda mais sofrimento. Nesse cenário, a sobrevivência exigia resistência física e mental. A brutalidade da vida medieval não era apenas uma questão de violência direta, mas de um cotidiano permeado por medos, dores e incertezas. Era a luta contra uma natureza cruel, uma sociedade rígida e uma fé que, ao mesmo tempo que oferecia esperança, impunha castigos severos para aqueles que se afastassem da ordem estabelecida. A Alemanha medieval foi palco de conflitos contínuos que transformavam a vida das pessoas em uma sucessão quase ininterrupta de guerras, saques e disputas territoriais. O sistema feudal fragmentava o poder político em milhares de pequenos senhores locais, cada um com seu exército privado, suas alianças instáveis e sua ambição. Essa descentralização criava um ambiente onde a violência era rotina e a brutalidade uma regra da sobrevivência. Os senhores feudais disputavam terras, rendas e prestígio. Guerras privadas entre condes, barões e duques aconteciam com frequência. Muitas vezes, essas batalhas locais não passavam de violentos ataques a vilas e aldeias vizinhas. Camponeses, que eram os verdadeiros habitantes da terra, pagavam o preço mais alto. Suas casas eram incendiadas, seus mantimentos roubados, suas famílias estupradas e assassinadas. As pilhagens destruíam colheitas, aprisionavam pessoas e devastavam regiões inteiras. Os castelos, símbolo do poder feudal, eram tanto fortificações defensivas quanto prisões cruéis. Senhores capturavam inimigos ou rebeldes e os mantinham confinados em masmorras escuras, úmidas e insalubres. Essas prisões não tinham qualquer preocupação com o bem-estar dos presos. Muitos morriam em cativeiro por fome, sede, doenças ou tortura. O direito de punir e executar prisioneiros era prerrogativa dos nobres, e a justiça era frequentemente arbitrária, motivada por interesses pessoais e vinganças. Além dos combates armados, a violência cotidiana era alimentada por grupos de mercenários, bandidos e cavaleiros errantes. Esses homens, muitas vezes sem vínculo direto com o senhor, saqueavam rotas comerciais, atacavam aldeias isoladas e exigiam tributos. A insegurança era constante. Viajar pelas estradas era arriscado e as populações rurais viviam em constante medo de ataques noturnos. As guerras também afetavam a vida religiosa e cultural. Igrejas, mosteiros e conventos, embora considerados santuários, não estavam imunes à destruição. Muitas vezes eram saqueados, seus tesouros roubados e seus moradores violentados. A religião, que deveria ser um refúgio, era usada como pretexto para justificar conflitos e alianças. Cruzadas internas e campanhas contra hereges ou rebeldes usavam o fervor religioso para mascarar interesses políticos e econômicos. Os camponeses, por sua vez, estavam em uma posição de vulnerabilidade extrema. Presos à terra por contratos de servidão, tinham que fornecer parte de sua produção ao senhor local e, em troca, recebiam proteção, que muitas vezes era apenas nominal.
Na realidade, eram exploradas e frequentemente abandonados à própria sorte quando as guerras destruíam as regiões. Fome e doenças, associadas à violência, formavam uma combinação mortal. As revoltas camponesas eram respostas a essa opressão e brutalidade. Ao longo dos séculos, camponeses e trabalhadores urbanos se levantaram contra os abusos dos senhores, exigindo melhores condições e menos impostos. Essas revoltas, no entanto, eram esmagadas com força brutal. Líderes eram capturados, torturados e executados em público como exemplo. As populações rebeldes sofriam represálias coletivas, com vilarejos destruídos e famílias dispersas. A cavalaria medieval era marcada por códigos de honra que, na prática, raramente protegiam os mais fracos. Os cavaleiros eram treinados para a guerra desde a infância e esperavam glória e riqueza nos campos de batalha. Porém, sua brutalidade era visível na prática dos saques e nas execuções sumárias de prisioneiros considerados inimigos. A guerra era um negócio sangrento, onde a vida humana valia pouco diante dos interesses econômicos e políticos. As batalhas em si eram caóticas e cruéis. Armaduras pesadas, armas afiadas, cavalos ferozes e o barulho ensurdecedor das trombetas criavam um cenário de horror. Os combatentes podiam morrer em segundos, de forma violenta e sangrenta. Muitas vezes, corpos ficavam espalhados nos campos, sendo devorados por animais ou deixados apodrecer. O respeito pela morte e pelo adversário era a exceção, não a regra. Além das guerras entre nobres, as invasões externas também fizeram parte da brutalidade vivida na Alemanha medieval. Povos como os Magiares, Vikings e outros grupos nômades atacavam regiões fronteiriças, saqueando e destruindo o que encontravam pela frente. Essas invasões aumentavam ainda mais o clima de medo e instabilidade e reforçavam a necessidade de fortificações e exércitos locais. A brutalidade da guerra também se refletia nas consequências sociais e econômicas. Terras devastadas, campos abandonados, populações deslocadas. A fome e a miséria aumentavam. A insegurança provocava êxodos, enquanto os senhores feudais buscavam constantemente ampliar seus domínios, desconsiderando o sofrimento dos que viviam sob seu jugo. Assim, a violência feudal não era apenas uma questão de combates armados, mas um modo de vida que permeava todos os aspectos da existência na Alemanha medieval. Ela moldava a estrutura social, definia quem tinha poder e quem era subjugado, e criava um ambiente onde a violência era a linguagem da sobrevivência. Viver naquela época significava aceitar um mundo onde a espada falava mais alto do que a palavra, e onde a violência era um instrumento cotidiano de controle e dominação. A vida cotidiana na Alemanha medieval era marcada por uma sucessão interminável de dificuldades que, somadas, formavam um quadro de brutalidade constante para a maioria da população. Não se tratava apenas de guerras, fome ou opressão social, mas de um conjunto de fatores que tornavam cada dia uma luta pela sobrevivência. Uma batalha contra o próprio ambiente, contra a própria sociedade e até contra o corpo. As doenças eram onipresentes e implacáveis. A ausência de conhecimento médico e de higiene tornava a simples gripe uma ameaça grave. Feridas, que hoje são facilmente tratadas, eram fontes de infecções que levavam à morte. A mortalidade infantil era altíssima e muitos adultos morriam jovens, esgotados pelas doenças que se acumulavam no organismo enfraquecido pela má alimentação. A expectativa de vida média mal ultrapassava os 30 ou 40 anos, e a velhice era privilégio raro e geralmente marcado por sofrimento e dependência. O trabalho exaustivo fazia parte da rotina desde a infância. Crianças, mulheres e homens se dedicavam a tarefas diárias que exigiam esforço físico intenso, como plantar, colher, cuidar de animais, construir e reparar casas e castelos. A maioria vivia em condições precárias, com roupas simples e alimentando-se de alimentos básicos, que não ofereciam nutrientes suficientes para manter o corpo saudável diante de tantas demandas. A fadiga era constante e o descanso, quando possível, era breve e insuficiente. A pobreza era generalizada.
Mesmo para aqueles que não eram camponeses, a vida era difícil. Artesãos, mercadores e trabalhadores urbanos enfrentavam insegurança econômica, altos impostos e a ameaça constante de doenças e violência. A sociedade medieval era extremamente hierarquizada e rígida, e a mobilidade social quase inexistente. A miséria estava presente em quase todos os níveis, e a desigualdade social era um fato naturalizado. A violência era tanto uma causa quanto uma consequência da brutalidade vivida diariamente. Não apenas as guerras e os saques ameaçavam a segurança, mas também a violência doméstica, as disputas locais, o banditismo e as punições corporais. A justiça era arbitrária e frequentemente cruel, com castigos que incluíam a mutilação, o enforcamento e a tortura pública. As execuções eram eventos comuns, usados como exemplos para manter a ordem e o medo. Além disso, o medo constante do desconhecido permeava a vida das pessoas. A crença em forças sobrenaturais, bruxarias, demônios e maldições era generalizada. O temor de castigos divinos levava a práticas religiosas extremas, como jejum, penitências e autoflagelações. Essa religiosidade, porém, funcionava muitas vezes como um mecanismo de controle social, limitando questionamentos e impondo uma aceitação resignada da brutalidade do cotidiano. A fome, a doença, o medo e a violência se entrelaçavam, criando um ciclo vicioso que poucos conseguiam romper. A esperança de uma vida melhor era rara, e a morte muitas vezes parecia a única certeza. As festas religiosas e os poucos momentos de lazer eram breves interrupções nessa dura realidade, oferecendo algum alívio emocional e social. Mesmo assim, havia resistência. Famílias se apoiavam, comunidades se organizavam para ajudar os mais vulneráveis e a fé, apesar de sua face opressora, também dava sentido e conforto a muitos. A solidariedade e a resiliência humana foram as únicas defesas possíveis diante de um mundo onde a brutalidade era a regra. Assim, a vida na Alemanha medieval era uma sucessão de desafios imensos, onde o ser humano precisava lutar constantemente contra forças que muitas vezes pareciam incontroláveis. Era um tempo em que a brutalidade estava não só nos conflitos armados, mas em cada aspecto do dia a dia, na saúde, no trabalho, nas relações sociais e na espiritualidade. Sobreviver a essa realidade exigia uma força física e psicológica extraordinária, que, para muitos, era colocada à prova a cada amanhecer.